desenvolvendo há mais de 85 anos sobre o reflexo e o impacto que a felicidade tem nas relações e nos negócios. Então, pessoas mais felizes produzem mais. Se elas produzem mais, elas trazem mais resultado. Então, nós podemos dizer que sim, felicidade traz dinheiro, mas não necessariamente o dinheiro traz felicidade. E vai depender muito da sua relação com o dinheiro. Como é que você se relaciona com aquelas coisas que você coloca como objetivo e que prioriza e que estão, vamos dizer, à distância do seu cartão de crédito ou do seu balão de cheque. Quer dizer, tudo aquilo que o dinheiro compra. Para você atingir esse nível de felicidade, de fato, você precisa ter a capacidade de acessar tudo aquilo que o dinheiro não compra. Bem-vindos a mais um Let's Make Sense. Eu sou Marina Milena. E eu sou Danilo Fedel. E hoje estamos com um cara incrível, um carioca, uma pessoa fantástica. Em pouco tempo aqui já deu para arrepiar aqui com um vídeo que você vai ver agora. Olá, eu sou o Ricardo Bellino. Eu sou um empreendedor serial há 3 décadas e meia, desenvolvendo projetos que a maioria das pessoas pensavam que eram absolutamente impossíveis. Hoje, o meu grande projeto de vida é ser um acelerador de pessoas. Ricardo Bellino, que é um sinônimo de sucesso. Um vendedor de ideias. Ricardo Bellino. Ele se tornou um dos empresários mais respeitados no mercado. De todas as lições que eu aprendi na minha escola da vida, a mais importante é que você tem que estar disposto a pagar o preço pelo sonho que você quer conquistar. Eu, lá no começo, vesti essa jaqueta para voar alto e levar os meus sonhos ao mais alto nível possível. No dia 8/8/88, eu inaugurei no Golden Rule do Copacabana Palace a primeira final nacional do concurso da maior agência de modelos, que anos após se transformaria na plataforma para lançar as maiores modelos do mundo, inclusive a Gisele Bündchen. Porque muitas vezes alguém pode te dar uma oportunidade e essa oportunidade pode ter apenas 3 minutos. And in 3 minutes you convinced me to do something. And now we have a great project that took place and is taking place in Brazil. As pessoas não querem fazer negócio com o seu PowerPoint, meu amigo, nem com o seu business plan e nem com sua planilha Excel, porque quem é bom sabe que isso tudo aí é blá blá blá. E eu ouvi toda a classe de sugestões para que eu não fizesse essa campanha. Se eu tivesse ouvido os especialistas, a campanha não teria vendido 14 milhões de camisetas no Brasil. Eu sou o Ricardo Bellino e você tem um encontro marcado comigo para um verdadeiro upgrade do seu mindset. Danilo, Marina, uma alegria aqui, enfim, né, provocado por um amigo querido, que é o nosso querido Márcio, e já estavam devendo essa visita, esse convite, mas, enfim, chegou a hora certa e é uma alegria poder compartilhar sempre inspirações e formas de ver a vida, o mundo e as relações entre as pessoas, que é disso que se trata, né? Eu acho que primeiro vem as pessoas, depois vem os números, não ao contrário, né? Então, eu sempre brinco, eu sempre digo isso, que ninguém quer fazer negócio com seu PowerPoint, com sua planilha Excel, você quer fazer negócio com você. Então, se você não tiver calibrado, entender esses movimentos, né, dificilmente você vai conseguir dar perpetuidade aos seus negócios, criar valor para o seu negócio. Eu acho que, para mim, esses são valores inegociáveis, né? Eu acho que a minha trajetória vem me ensinando muito, né? E vem porque continuo aprendendo. Eu acho que uma das virtudes que a gente adquire na vida é reconhecer que nós somos eternos aprendizes. A gente está aqui sempre aprendendo, a reaprender, a aprender, e somos submetidos a desafios todos os dias, né? Sejam desafios sanitários, como foi a pandemia do Covid-19, seja o desafio agora que está sendo imposto pela revolução tecnológica com realidade, com a inteligência artificial. Então, como é que nós vamos lidar com tudo isso, né, se a gente não consegue lidar com as nossas próprias frustrações, os nossos próprios sentimentos, né, a nossa própria relação com a nossa autoestima, como é que a gente lida com nossos medos. Então, há 15 anos, eu desenvolvi um projeto educacional
que é a representação de todas as experiências que eu vivo e vivi e vou viver, que é a escola da vida. Para mim, não tem escola que melhor me representa do que a escola da vida. Eu sou formado na academia, eu não sei se realmente eu escapei, fugi ou fui expulso da escola, ou uma combinação de tudo isso, mas eu acabei criando a minha própria, porque os meus amigos diziam que eu era formado na escola da vida. E vim colecionando grandes amigos nessa jornada durante esses 15 anos, que se reconhecem também alunos da escola da vida. Né? E o interessante é que quando você ouve algum grande empreendedor ou uma pessoa importante que se reconhece membro da escola da vida, ele nunca diz que ele é professor da escola da vida. Ele diz que se formou na escola da vida, que ele é aluno da escola da vida. Então, eu acho que essa é uma forma muito interessante de você perceber que o sucesso não é um golpe de sorte, né? Mas o fracasso também não é golpe de azar. É uma maneira como você se enxerga, né? Inclusive, eu tenho um livro que fala sobre isso e é muito divertido, vou deixar aqui para aqueles que estão nos assistindo. É uma grande provocação, né? Porque eu acho que um dos grandes problemas, né, que impedem as pessoas a realmente expandir a sua capacidade é o que eu chamo de coitadismo, né? Quando a pessoa vive naquela dinâmica de se lamentar, ou de se culpar, ou de atribuir, terceirizar para outras pessoas o seu insucesso, as suas frustrações. Então, assim, para mim, é necessário, fundamental você eliminar esse coitadismo. Primeiro em você e depois nos outros. A Marina tem um papel muito importante na ciência, que é justamente isso. Quando entra um cliente aqui para fazer a controladoria, primeiro ela identifica se eles estão fazendo um papel de vítima, que é um papel de criança, né? Ou um papel de adulto, que é um de protagonista da sua própria vida. Né, amor? E ela tem umas técnicas muito bacanas. A própria constelação, né? A gente sempre coloca criança. Mas essa questão de primeiro ler o CPF, né? A gente tem uma história, é o que você diz, né? A gente vai aprendendo com a nossa jornada, com os erros. E a ciência no começo, ela era só número. Não dava muito certo. Não dava muito certo. O percentual de acerto era meio a meio. E os clientes saíam muito insatisfeitos, queriam romper contrato. Não porque o trabalho da ciência não era bom, mas porque não estava aplicando, não estava conseguindo desenvolver e deslanchar dentro da empresa. E a partir do momento que eu entro no começo da controladoria para entender quem é a pessoa, as pessoas por trás dos números e família, né? E a família, porque a gente tem muita empresa mesmo familiar, as coisas começaram a deslanchar. Porque você começa a ter um alinhamento de objetivo pessoal dessas pessoas, né, dos empresários, com a controladoria. E aí, eles conseguem ver realmente o que eles têm que fazer, como se desenvolver, como que eles vão lidar agora com o processo da controladoria. É uma tomada de consciência. Muitas vezes eu não faço nada, eu só converso, só alinho, só pergunto. E só deles conversarem, tipo, foi maravilhoso. Porque as pessoas não falam, né, do que está dentro do coração, seus medos, necessidades, as dúvidas, os receios, o que está acontecendo de relação entre sócios, muitas vezes pai, filhos, esposas e cunhados, cunhadas. Ele com ele mesmo, né? E ele com ele mesmo. Confronto, se olhar no espelho, né? Não, sem dúvida. Eu vou dizer para vocês assim, eu desenvolvi e aplico uma tese na minha vida, que é a tese da controladoria da vida, né? A escola da vida. Ela, e aqui uma boa metáfora, né? Eu acho que é realmente você entender quem é você, né, nesse contexto. Eu, por exemplo, eu assumi um compromisso, e é um estilo de vida, eu digo, que é colocar a felicidade na frente do sucesso. Eu digo que a felicidade precede o sucesso. Isso aqui não é por acaso, isso aqui não é uma atitude poliana nem romântica. A escola de negócios mais importante do mundo, Harvard, na qual você também é formado,
eu tive a oportunidade de fazer um programa de empreendedorismo ao convite da escola. O programa mais popular de Harvard hoje chama-se Happiness. E não é porque eles estão com falta de assunto. Eles entenderam através de uma pesquisa que eles estão desenvolvendo há mais de 85 anos sobre o reflexo e o impacto que a felicidade tem nas relações e nos negócios. Então, pessoas mais felizes produzem mais. Se elas produzem mais, elas trazem mais resultado. Então, nós podemos dizer que sim, felicidade traz dinheiro, mas não necessariamente o dinheiro traz felicidade. E vai depender muito da sua relação com o dinheiro. Como é que você se relaciona com aquelas coisas que você coloca como objetivo e que prioriza e que estão, vamos dizer, à distância do seu cartão de crédito ou do seu cartão de cheque. Quer dizer, tudo aquilo que o dinheiro compra. Para você atingir esse nível de felicidade, de fato, você precisa ter a capacidade de acessar tudo aquilo que o dinheiro não compra. Então, grandes pessoas que podem se considerar realmente pessoas ricas e bem-sucedidas são aquelas que conseguiram conquistar e acessar coisas que o dinheiro não compra. Porque o resto você compra com Mastercard. Mas a sua saúde, as relações com seus filhos, com seus pais, com seus amigos, enfim, toda aquela dinâmica de valores que compõem uma vida, que são majoritárias, deveriam ser prioritárias na sua vida. Né? Então, falar de controlar os seus negócios, os seus números, para construir uma jornada, como você muito bem define na tese que você desenvolveu, é perfeito. Mas se ela não for aplicada, de fato, no entendimento de quem são os stakeholders, quem são as pessoas que estão envolvidas, os seres humanos são essencialmente, eminentemente, seres de conflito. Nós somos animais que vivem em conflito. As teorias do caos... Quando não tem, acha. Mas vou dizer, porque na pesquisa que Harvard fez, para você ter uma ideia, foi revelado que 97%, preste atenção, 97%, você vai de número, 97% dos eventos que você atribui aos pesadelos que você tem, aos tumultos de verdade que você tem, às inseguranças que você sente, ao medo que te impede de seguir, esses 97% desses eventos jamais, em tempo algum, vão acontecer. Eles fazem parte de uma dinâmica, de um jogo que você tem na tua cabeça, que é a maior teoria da conspiração que você possa imaginar, que é feita por nós mesmos, no nosso inconsciente, e que nos impedem de nos libertar para fazer o que tem que ser feito. Então, eu diria que... Para gerar medo, né? Não, mas o medo autoproduzido. Você gera o seu próprio medo antes mesmo de passar por ele. Antes mesmo de vivenciar aquele medo. Né? Tem um ponto budista que eu gosto muito. Na minha trajetória na Escola da Vida, eu frequento já há 29 anos um mosteiro Zen no Espírito Santo, que chama Mosteiro Morro da Vargem, que é o mosteiro mais tradicional das Américas que eu frequentei como participante dos grupos e dos sextins, que são as imersões que eles fazem, e hoje tenho um relacionamento muito grande de amizade com o abade do mosteiro. Criamos um programa chamado Zen Empreendedorismo, que é a união da tradição, da filosofia Zen, aplicado à dinâmica e essa energia empreendedora andando de mãos dadas. Né? E eu vou mandar a Marina lá. Não. Se ela sobreviver, eu vou. Não vai sobreviver. Ela vai voltar ainda melhor. Mas eu tem uma passagem muito interessante que ele conta, o abade, que é assim: estava lá o monge e o discípulo em cima da montanha e ele tinha que fazer uma travessia de um penhasco que era assustadora, porque tinha um vento absurdo e ele só tinha um cabo de aço que ele tinha que atravessar aquele desfiladeiro e era absolutamente inimaginável você fazer aquilo. E aí o discípulo pergunta, mas o monge, mestre, você poderia me dizer como é que você encontra coragem para fazer essa travessia? E ele falou, é muito simples. Eu me visualizo do outro lado.
Então a vida nos impõe determinadas situações. E se nós não conseguirmos nos visualizar no outro lado, ou melhor, naquele cenário que você está construindo, mas se visualizar de fato e sentir que você está lá do outro lado, vivendo aquela realidade, daquela ideia, daquele sonho que você está investindo, como se ele estivesse acontecendo. E aí é só você voltar para trás, e aí você vai fazer a caminhada, e aí tudo não passa só de etapas. Já não é mais o erro, o medo, o se vai dar certo. Não, é quando vai dar certo. Então, todas as minhas iniciativas, que por mais alucinantes que pareciam, loucas, porque eu não tinha os recursos, sejam financeiros, sejam de capacitação técnica, seja lá o que for, isso para mim era absolutamente insignificante, porque eu realmente me tomava de uma convicção, e essa convicção se traduzia num entusiasmo, e esse entusiasmo se convertia numa energia tão forte que eu contaminava as pessoas. Eu brinco, eu digo que eu engravido as pessoas por essa energia. Essa aqui fui eu, viu? Vamos só pontuar. Mas assim, esse processo de dar vida a uma ideia, né, ele passa por um processo de realmente de você estar dando vida a alguma coisa. Né? Isso, de novo, tem a ver com energia, pessoas, compromisso, alinhamentos, mesmos valores, né? Que é o que vai fazer as coisas acontecerem de fato. Né? Vou contar para vocês um fato que talvez vocês não saibam sobre a minha trajetória, porque, de novo, acho que aqueles que já todo mundo sabe, ou que podem ser, estão lá no Google, não perder tempo de falar disso, porque o cara vai lá no Google, já viu o vídeo, gasta um tempo, se for curioso como eu sou, vai levantar a ficha. Né? Mas o que acontece, né, para vocês entenderem e trazer um pouco tudo para o teu mundo, né, e de uma maneira lúdica também. Né? Eu, há 2 anos atrás, eu estava residindo em Portugal, vim ao Brasil para promover uma mentoria. Eu tenho feito já há 15 anos esses programas de imersão, de mentorias fora do Brasil. Comecei lá na ilha de Key Biscayne, onde eu morava, depois fiz em Barcelona, onde eu co-investi na oportunidade, e agora eu sediei a Escola da Vida e esse meu grande projeto num pequeno vilarejo medieval no extremo norte da Itália, que por uma daquelas sincronicidades ou deucidências, ou chame o que você quiser, esse vilarejo se chama Comune de Belluno, que é exatamente o meu nome. Não tem nada a ver com a minha família, não é herança, ninguém nasceu lá, inclusive não há nenhum registro de nenhum nascimento de nenhuma pessoa chamada Belino lá. Essa cidade foi fundada há mais de 1000 anos e conta a lenda que ela foi formada e fundada por uma sociedade celta, pelos celtas. E Belino vem de uma palavra celta que é Belnus, que é o deus do sol. Né? E, curiosamente, sol tem um museu lá sobre o estudo do meridiano, e sol é exatamente a sigla da minha escola, que é School of Life. Né? Bom, mas isso para dizer que eu vim desenvolvendo esses programas e fiz um no Brasil há 2 anos atrás. E um dos jovens que participou, no final desse ciclo de mentoria, ele chegou para mim e me desafiou. Ele falou que eu te agradecer muito pelo conhecimento, pelas dicas, foi extraordinário, mas eu queria te desafiar a que você fizesse uma proteção do seu nome. Eu trabalho há 20 anos no segmento de proteção de marcas e patentes, tenho visto uma revolução acontecer, onde as pessoas passaram a ter mais influência, poder, do que as próprias marcas e instituições. Estamos falando de pessoas, por exemplo, como meu amigo Ricardo Amorim, que hoje tem mais relevância e autoridade e influência, por exemplo, do que o programa que representava Manhattan Collection, dentro da TV Globo. Então, hoje, influenciadores em diferentes categorias têm mais poder de convencimento, de engajamento e de venda do que as próprias marcas que os patrocinam. Então, inverteu a ordem. Ele falou, independente de você não ter nenhuma ambição de criar uma linha de roupa,
cinto, boné, pelinha, tudo bem. Você tem que reconhecer que você é a sua melhor marca. Né? Bellino é a sua melhor marca. Você é reconhecido como Bellino. Então você deveria proteger, registrar esse nome e isso fazer parte do seu patrimônio, dos seus ativos intangíveis. Bom, então ele me convence, eu faço lá, por meio da empresa dele, um registro vasto, amplo do meu nome em várias categorias. Okay? Passa um ano, eles me ligam, eu estou em Portugal, ele me diz, olha, tem uma boa notícia para te dar, você é o mais novo dono do seu nome. Aqui tá, são todos os certificados de registro e de emissão do reconhecimento do teu nome. Muito bem. Ele falou, só que é o seguinte, eu dei um passo a mais. Eu venho desenvolvendo uma metodologia empírica para atribuir valor às marcas dos meus clientes, para poder ser utilizado em eventuais transações de fusão e aquisição ou venda da empresa. Né? Então, a avaliação de uma empresa ela não está limitada aos seus ativos fixos, patrimônio, né? Não. Existe uma categoria chamada ativos intangíveis. E aí ele trouxe um exemplo. Ele falou, olha, vou te dar um exemplo, já que você vai pensar grande. A Walt Disney, naquela época, naquele momento que ele estava falando comigo, está listada na Bolsa de Nova York. E o seu valor de mercado naquele momento estava na casa dos 250 bilhões de dólares. Dos 250 bilhões de dólares, 111 bilhões de dólares estavam listados e atribuídos a todo um conjunto de ativos intangíveis. Marcas, personagens, nenhuma relação com parques, prédios, navios, nada. Entendeu? Entendi. Muito bem. Ele pegou, falou, então eu fiz um valuation da sua marca. Eu olhei a sua trajetória, apliquei a minha metodologia empírica, analisei as transações que você, como dealmaker, intermediou, os empreendimentos que você fez, e cheguei aqui a uma indicação que eu acho ainda modesto, mas eu vou, para ser conservador, eu tinha que atribuir um valor no laudo, é um laudo robusto, eu atribuí um valor de 78 milhões de reais para o seu nome. Muito bom. Eu achei bonito, achei aquilo maravilhoso, eu falei, bom, olha, gostei, agora como é que eu faço um Pix nesse laudo? Pix não dá para fazer. Eu falei, entendi. Tá bom, voltei para casa, dia seguinte chamei meus advogados, meus assessores fiscais, contábeis, falei, senhores, aconteceu essa história aqui, relatei o que tinha acontecido. Eu quero deixar um desafio aqui para vocês. Eu tenho uma companhia de participações em empreendimentos, da qual eu detenho 90% do capital, ok? E eu gostaria de propor integralizar O intangível. o meu intangível, o meu balanço patrimonial. É possível? Olha, nada diz que não é possível. Não, é super possível. Bom, muito bem, fizemos. E tivemos a grata surpresa de receber da Receita Federal e da Justiça Comercial o deferimento em primeira instância. Bom, a minha companhia de participações em empreendimentos, que data de mais de 25 anos e tinha lá um capital simbólico de 10 mil reais, foi alavancado a 78 milhões e 10 mil reais. Bom, esse é o capital social da minha empresa hoje. Muito bem. Aí eu falei, bom, e agora? Dá para fazer Pix? Não, ainda não dá para fazer Pix. Bom, mas não é possível. Agora, estou bonito, meu patrimônio está lá, registrado. E como vocês dominam essa arte dos números, sabem muito bem o quanto essa transação, essa ampliação do capital pode representar um benefício fiscal para mim no futuro. Sim. Quer dizer, fazendo conta em português de mercearia, se eu vender a minha empresa por 100 milhões, pagarei, seria taxado sobre 22. Perfeito. Ok? Perfeito. Paguei nada, porque o meu patrimônio sou eu. Perfeito. Eu só integralizei eu. Posso integralizar uma mesa, posso integralizar um carro, posso integralizar um delírio. Exatamente. Euzinho lá. Muito bem. O que acontece? De novo, eu acredito muito nessa força das sincronicidades. Nesse período, enquanto tudo está em ebulição, nem preciso contar para vocês a minha ansiedade em receber a resposta, né, da junta da Receita, se aquilo ia
bater uma exigência, etc. Inclusive, juntamos o laudo. Isso. Pronto, não teve problema nenhum. Muito bem. Eu descubro, Danilo e Michael, que o Pelé, há 2 anos atrás, havia feito um IPO humano em Los Angeles. IPO humano. Sim. Ele colocou numa plataforma uma quantidade de horas e ofereceu 10 pacotes para você acessá-lo e ter uma interação com ele de meia hora cada um. Se eu não me engano, $25 mil cada um. Ok? Bom, falei, se existe essa tese, lá vou eu. Obviamente, falei com os nossos amigos duas, que eu não conhecia até ontem, no dia seguinte era amigo de infância, contei a história e eles falaram, acho perfeito. Resumindo, fiz um IPO pessoal. Eles precificaram a minha hora em $5 mil, ao meu minuto em $83,33, e listamos $2,5 milhões numa oferta pública. E eu venho emitindo essas ações quando, por exemplo, alguém me convida para fazer uma palestra ou fazer uma mentoria, e você passa a ser sócio do Belino. Lancei um livro chamado IPO Pessoal, né? E, de novo, também com um viés educacional, para explicar às pessoas a importância de você construir uma marca pessoal sólida. E como é que você constrói uma marca pessoal sólida? Não é se arrumando bem, bonitinho, vídeo de academia. Não, pelo amor. Isso não tem nada a ver com isso. Você pode ser o Zeca Tatu, o Jeca Tatu. Não. O que importa é a sua reputação. O que você faz com a sua reputação? O que você faz com a sua palavra empenhada com as outras pessoas, meu amigo? Eu aprendi na minha vida que palavra dada é que nem flecha lançada, não volta. Você não pode soltar a flecha, achar que você vai pegar no meio e mudar o mundo. Não pode. Palavra dada é flecha lançada. Então, quando você tem esses compromissos, no meu caso, e é um caso concreto, contabilizado, estaria à disposição da controladoria, pode virar patrimônio. Então, eu consegui. E eu acho que é um bom exemplo para chamar a atenção. Eu não quero soar arrogante. Se a sua marca vale 1 milhão ou 1 bilhão, não importa. O que vale é você reconhecer que é o seu nome vale mais do que a marca do seu cartão de visita. Sim. Que a sua reputação precede você e vai abrir portas para permitir você fazer grandes negócios. As pessoas querem fazer negócio com gente interessante, não com gente interesseira. A gente faz um café aqui no Sense com os clientes, principalmente. A gente prepara tudo um buffet aqui. E daí, no café, eu falo para todo mundo: não pergunta o que você faz, pergunta quem é você. É isso. Quem que está hoje lá? Não sei se você sabe, recentemente a gente foi investido pelo João Guerra. Ele entrou na sociedade. E ele foi bem taxativo quando veio aqui. Ele falou: cara, a gente investe no jockey, a gente não investe no cavalo. E isso ontem eu estava na segunda maior boutique de M&A do Brasil, BH, e numa reunião enorme lá. E quando você apresenta o pitch deck, né, você apresenta o laudo de avaliação pelo CVM, que a gente fala que tem o valuation da empresa, fala, outra companhia, a boutique no qual eles querem comprar uns serviços de bilhões, e reprodução ano e tal. Ele falou: mas quem estão as pessoas por trás dessa empresa? Essa palavra é muito bonita, assim, essa frase é muito bonita, porque por mais que a gente vive num mundo de números, o que realmente passa a segurança de alguém querer... acha. O que realmente traz esses números são as pessoas que estão atrás. Sim. Eu falo para todo mundo aqui, o caixa, o resultado de uma empresa, o EBITDA, o lucro operacional, ou o seu ética, o papel. Isso tudo é reflexo das pessoas que estão naquela companhia, e principalmente na governança daquela companhia. Sim. Então, quando a gente entra numa controladoria, por exemplo, aqui, ou às vezes somente no valuation de uma empresa, a gente pergunta quem que é a família, quem que está por trás disso.
Porque isso define muito mais o valor e a capacidade de crescimento da empresa do que os próprios números. Não, e outra coisa, né? Eu acho que tem uma coisa. Eles são métricas bem bacanas, mas eles não refletem tudo. Então a Marina tem uma atuação bem pesada nisso. Principalmente tanto no Ciência Academy, que é o nosso evento, que a gente esse ano vai ter o 3º evento agora. Tanto no Ciência Academy quanto na controladoria, a gente pega muito pesado. Antes de falar de números, vamos falar de pessoas. A gente fala muito de pessoas. Entendemos isso? Entendemos. Então todo mundo arranca a armadura, porque eu sou um empresário. Não, cara, sou ser humano, fica cheio de dificuldade, tá? Então você tem que reconhecer essa dificuldade para a gente poder resolver. Não, e aí tem uma questão que é o seguinte, né? A tua condição, o teu caixa, ele é volátil. Pode vir uma pandemia, pode vir uma muito grande. Então, você tem que saber distinguir realmente quem você é, o que você construiu ao longo da tua trajetória, para entender o seguinte, queridão, o meu caixa hoje pode estar comprometido ou limitado, mas o meu patrimônio está aqui. Isso eu construí. Isso aqui não descongelou. O caixa, ele vai ter vários pode sofrer por várias razões, né? Então, acho que quando você tem esse sentimento, isso te gera uma força, né, para você continuar construindo, montando coisas. E num cara como eu, que sou uma usina de construir projetos, ideias baseadas em relacionamentos. Então, realmente ter um olhar atento a isso, né? E quando você vai sentar com grandes players para desenvolver um projeto novo, né, isso pesa. O cara, na verdade, não é o valor contábil do seu balanço patrimonial, intangível. Você não está vendendo aquilo. Mas você pode ter certeza que a percepção de valor, ela existe. E o cara reconhece, admira, e aí ele pensa, bom, eu realmente não estou aqui para fazer uma brincadeira. Estou aqui para fazer negócio de gente grande. Então, mas enfim, eu acho que são essas questões, eu acho perfeito o trabalho que vocês fazem de trazer essa questão humana, né? Priorizar essa questão humana para entender, porque realmente tem esses conflitos muito sérios, né? De poder, né? Numa sociedade familiar, e o patriarca ou a matriarca que está não quer perder o poder. Já não é uma questão de dinheiro, é uma questão, a sucessão é uma questão muito delicada, porque tem uma questão cultural, tem uma questão de não sentir que perdeu o poder. Como é que se desconstrói o mito, né, de um homem de 80 anos que levou aquela companhia, né, perdeu o poder? Ele não abre mão. Ele pode destruir a empresa, porque ele acha que se ele passar tudo para os herdeiros, ele vai perder o controle. E às vezes ele perdeu o controle. Tem que aceitar que tem que perder o controle para viver outra coisa. E aí a gente entra nas empresas, né? E a minha parte é conscientizar o lugar de cada um. Porque dentro da constelação, a gente fala muito de ordem e hierarquia. Né? Não é porque você hoje não tem poder que você não é importante e o seu lugar, você perdeu o lugar. Não, o seu lugar está lá, você começou isso tudo. E aí conscientizar também quem vem depois da importância e do olhar de admiração e de gratidão para essa pessoa que na hora, no momento que ela viu o curso que ela tinha, fez tudo que fez. E honrar tudo que chegou, como que aconteceu para chegar até aqui. Né? O que meu pai passou, quais foram os sócios, quais foram as ideias, quais foram os primeiros produtos. Isso é muito legal. Eu desenvolvi uma ferramenta, sabe a roda da vida do coach? Simples. Eu peguei e fiz a roda do fluxo sistêmico. Eu uso a roda da vida, mas eu listei 12 pilares importantes para uma empresa rodar, no fluxo. E eu coloco as três leis sistêmicas, né, e outros pilares de conexão, comunicação, time, engajamento, várias coisinhas. Mas essas leis sistêmicas, até semana passada, até super me emociono quando os clientes vêm me contar, né? Uma vez por mês a gente faz uma mentoria para os clientes online. Então eu faço de autoconhecimento e organizando a controladoria.
E aí eu apliquei essa moda com eles, para desenvolver uma ferramenta online, onde eles vão pontuando, vou explicando o que é cada coisa, vão pontuando, no final sai aquele gráfico pizza. Assim. E aí essa pessoa veio e falou, olha Marina, esse negócio de hierarquia fez todo sentido, que faltava hierarquia, eu saí dessa reunião, tive esse insight, chamei todo mundo, expliquei, desenhei o organograma, percebi que eu não estava no meu lugar, que isso é meu, só que eu estava só no comercial, mas eu saí daqui, fui lá e agora coloquei ordem. Claro que os filhos ficaram meio desconfortáveis no começo. Mas clareou, né? Mas clareou. E ela falou, olha, o resultado que eu tenho, eu tô mais forte. É o que me trazendo esse A gente tem empresa no Brasil todo. Então, a gente viu também uma dificuldade. Questão de cultura e crença local. Você vê, por exemplo, no Sul, eles são mais barristas, são mais familiares. Você vê no Nordeste, Norte, Nordeste, clientes vai um outro. Então, não existe certo e errado. Existe isso, existe algumas regras só que não pode quebrar, que é a hierarquia. Claro, e cada um tem o seu jeito de conduzir. Mas essa importância, né, de entender, tá? E com os recursos que eu tenho hoje, no momento que eu estou vivendo, eu tenho muito mais formas de ter conhecimento do que meu pai quando ele veio e essa empresa. Então ele fez o melhor que ele podia com os recursos que ele tinha na época que ele viveu. E esse pai olhar, poxa, meu filho agora tem muito mais recursos graças a mim, tudo que eu fiz por ele, então deixa ele agregar o que ele está vivendo hoje para o crescimento da empresa. Isso é essa conscientização dessa forma de pensar, né? Só muda a cognição ali, como é que eu vejo essa situação hoje. E aí, nossa, parece ser um peso, sabe? Dentro da controladoria é um módulo de precificação. A gente fala que é controladoria, essa palavra, às vezes, para algumas pessoas, não pega muito bem, controle, isso. Tem gente que gosta, tem gente que gosta, tem gente que odeia. Muito. Mas o que é, na verdade? É uma inteligência financeira. É uma inteligência de você olhar para os seus números e eles retratarem o que está acontecendo na sua empresa, a saúde do seu negócio. É como se fosse tirar o check-up ali, né? Fazer exame de sangue de tudo e ter a operação. Na precificação, tem um ponto que eu queria a sua opinião sobre isso, no qual existem 3 pilares. Um é o custo, do qual não tem o que fazer, é uma commodity, você compra um valor óleo de um profissional de certa forma, ou você compra matéria-prima de tal valor, que é definido no mercado, então o custo não se mexe muito. O preço, sim, ele é calculado aqui antes, porque é pouco, pelo método da RKW, ou pelo método de inserção, seja lá qual método, mas eu calculo o preço, que é o quanto eu tenho que vender, o valor ideal que eu tenho que vender no mercado, para quê? Para que aquilo me dê um retorno suficiente para eu bancar toda a minha operação e ainda gerar lucro. Beleza? E existe um terceiro pilar, que é o valor. Quanto vale um negócio? Quanto vale um produto? Quanto vale, que nem você trabalhando na Elite, quanto vale a marca? Então, se você pegar isso, tá, isso é um pouco mais complicado. Por quê? Porque daí envolve hoje uma série de parâmetros. Quando a gente vai fazer valuation aqui, a gente fala assim, ó, o quanto você já pegou na fase elástica e jogou seu preço para cima e ainda assim vendeu. Né? E a gente tem uma outra frase aqui, se a fila está grande, é porque o preço está errado. Então eles vão esticando o preço e continuam vendendo. Então ele não tinha percebido o valor que ele tem. Ele não tinha, se ele não se dá o próprio valor, por que o mercado vai dar? Na hora que você passa e vê um óculos, custa, sei lá, 10 mil reais, você para para ver, você fala, caramba, por que esse óculos custa 10 mil reais? E daí você vai pesquisar tudo sobre a marca. Como é que você vai cuidar do óculos de 10 reais? Amor, esse eu vou tentar cuidar dele. Vai nem usar. É porque eu perco muito, por isso. Aí eu já mudei a estratégia. Antes eu estava comprando só óculos barato que ele perde. Porque bem caro. Vai voltando aqui. Porque aí você vai cuidar do seu óculos caro. Né? Mas você tem um potencial que eu acho que eu nunca vi uma pessoa com tão alto poder de relacionamento. O cara chegou no Trump, entendeu? Tipo, pagou de gatão com o Trump. Isso é legal pra caramba. Quem que consegue? Se o cara não tem o poder de relacionamento, quem tem? Então, é uma honra. Mas eu acho que o mais legal dele
Não é o poder só de relacionamento, é a confiança. Mas como medir isso? Hoje, existe um método que você mede o goodwill de uma marca, de uma empresa, a diferença é o valor da marca de nome. É assim que certamente esse seu aluno fez. Tá? Mas só que aquilo só é válido quando alguém paga por aquilo. E aí que é um negócio muito louco. Para produtos e serviços é muito mais fácil. Agora, para empresas, para nomes, para marcas e tudo isso, é quando você abre, por exemplo, o IPO humano do nome e as pessoas pagam. Aí você concretiza que aquilo que você... Você validou o preço. Exato. Você explicou. Como que você se deu ao longo da sua história a validação do seu potencial? Como que... Porque eu tenho Marina, não sei quem você tem. A Marina toda hora fala assim, amor, você é foda, vai lá, vamos lá, não sei o quê. Eu tenho muita gente comigo que um apoia o outro e a gente vai, por isso que a gente está crescendo tanto. Mas como que você vem validando o seu potencial ao longo de toda essa carreira? E no meu caso, talvez diferente de vocês, não tem embasamento científico. É uma questão de percepção de valor. Então, eu carrego uma trajetória, né, de criar empreendimentos, fazer transações. Eu não saio na foto com o Donald Trump de tiete. Eu estou numa foto no dia que eu estava lançando o meu livro na Trump Tower, que ele desceu para me prestigiar, tinha 900 convidados lá. Então, assim, quando você constrói uma reputação a partir de negócios que dão certo e outros que não dão certo, e nos que não dão certo é que você vai entender e vai comprovar para os outros quem é você. Porque é muito fácil comemorar o sucesso. O desafio é preservar o relacionamento a despeito do resultado do negócio. Porque tem vários negócios que não dão certo. A grande maioria não dá certo. É como você gerencia esses conflitos e supera essas objeções, esses desafios. Então, no meu caso, né, por exemplo, para dar um exemplo específico, quando eu defino o que eu vou fazer, e fiz lá atrás, em Miami, a minha primeira mentoria, eu tinha que precificar aquilo. Quanto vale estar comigo na ilha de Biscayne, passando 5 dias no Ritz-Carlton comigo? Naquele momento, valia $15 mil por pessoa. E vendeu tudo. Depois, o próximo em Barcelona custou 30 mil. E vendeu tudo. Então, assim, e aí, de novo, a percepção de valor daquilo que eu posso emprestar a você naquele período de tempo vai permitir você acelerar, né, a forma como você está construindo o teu quebra-cabeça, porque assim, é sempre uma provocação interessante. Ser um acelerador de pessoas não é treinar as pessoas para sair correndo. Na verdade, é fazer com que você entenda o seu próprio ritmo. Agora, a aceleração de pessoas, de fato, quem definiu perfeitamente foi o Flávio Augusto, que é meu amigo. Ele deu um depoimento no meu documentário que foi feito sobre a minha trajetória, chamado Acelerador de Pessoas. Ele diz muito claro isso. Falou, olha, para quem valoriza conexões e entende o valor dessas conexões, ter a conexão correta no seu negócio pode acelerar o seu projeto em 5 anos. Quanto vale? Tirar você da inércia, do zero, e te colocar daqui a 5 anos com uma conexão correta. Foi o que eu fiz com ele. Quando eu apresentei a ele o André Esteves no Banco BTG, e dali surgiu a oportunidade de concretizar a venda da WhatsApp por R$1 bilhão para abrir educação. Eu fiz 2 programas. Um no banco e um jantar no Fazano. Conexão perfeita. E não foi de compadre. Foi um negócio. Eu fiz uma aproximação com o dealmaker, recebi uma compensação milionária. 2 milhões. Então, o que eu quero dizer com isso é que o valor ele tem que estar baseado no resultado. Então, se você precisa, a gente discute um assunto e eventualmente tem uma ideia, e essa ideia, porque ideia todo mundo tem, agora, tirar a ideia do plano utópico para botar na prática
é conectar as pontas para que aquela ideia acelere, ganhe tração e possa ir para algum caminho. Então, eu acho que é isso que faz, e mais importante, a percepção que a pessoa tem que está barato. Por mais caro que seja, a pessoa diz, gente, já está pago. Ficou barato pagar ainda 2 vezes mais. Porque não é a questão de quanto você paga, não é o preço. É o sentimento que você sabe. Primeiro de que você pode. Meu amigo, não é o quanto você pode ganhar ou perder. Isso é parte do jogo do dia a dia. Mas ao você ser, vamos dizer, ao você ter a sua autoestima ativada, para que você acredite que você pode sim sonhar um sonho grande. E mesmo que todos digam que você é louco, ainda assim, você acreditar que você deve continuar, tentar e arriscar e correr o risco, isso não tem preço. Quando você sente isso dentro de você, você se empodera de tal maneira que você se sente invencível. E aí você vai enfrentar um desafio grande. Sansão e Golias, queridão. Como é que faz? Davi e Golias. É aquela brincadeira, você pode ficar apavorado porque o bicho era enorme e já morrer antes de tentar, ou você pode parar e pensar o seguinte, ele é tão grande que eu não vou errar uma. Eu vou acertar todas nele. As pedras que eu vou jogar nele, os tiros que eu vou jogar nele, ele não, eu sou pequeno. Mas o grandão eu vou pegar em todas. Então, eu acho que é disso que se trata, entendeu? Então, essa percepção de valor está muito associada a como você pode ajudar as pessoas. E, de novo, não é só sobre a perspectiva do negócio em si. Vou te apresentar alguém, vou te apresentar um sócio milionário, que vai fazer um cheque, vai tirar você dessa... Não, esquece isso. Ninguém está aqui para fazer cheque para ninguém. Ninguém está aqui para tirar a tua alma. Essa pessoa você vai entregar o que você se compromete. Agora, fazer você acreditar em você, para mim, é o ponto mais importante. E esse é o meu compromisso com a escola da vida, com tudo que eu faço. Eu assisti um podcast, uma entrevista, acho, que fala que quando você fala, mas eu sei quem se interessa pelo negócio, é o Trump, é o seu amigo, dando risada e tal, imagina. Sim. Não, eu vou conseguir falar pro Trump, eu vou Sim, deixar sim. essa convicção, assim. Sim. Aí eu ia te perguntar, sempre foi assim? Sempre teve essa convicção? Não foi sempre assim. Eu era, ao contrário, eu era uma pessoa com seríssimo problema de autoestima, inseguro, né? Mas eu, em algum momento, eu consegui vencer isso. Né? De coisas pequenas, como ser um cara muito tímido na escola e ser apaixonado pela menina mais bonita da classe. E, obviamente, eu era o ajeitadinho, que era o feinho, o arrumadinho, então as minhas chances eram pequenas. E aí um dia eu tentei, com muita dificuldade, né, convidar ela para dançar numa festa dos amigos, e ela disse não, debochando da minha cara, e eu fiquei arrasado. Só que naquele dia aconteceu algo mágico, porque eu acabei, para poder fugir daquele constrangimento, me aproximei do DJ, comecei a tentar puxar a conversa, ela falou, querido, conversa não dá, estou trabalhando, você quer me ajudar? Bom, o que importa é que naquele momento aconteceu uma ruptura daquela pessoa para uma outra, que eu adorava música, adorava mixar, adorava produzir som, e eu virei sócio da equipe de som. Aí eu passei a ser o DJ da escola, mas aí eu passei a ser o melhor DJ da escola. E assim eu passei a ser uma pessoa que as pessoas me admiravam. Então, mudou a percepção do olhar que elas tinham de mim. Então eu era o cara bacana. Então elas queriam estar perto do cara bacana. Fazer um filme. Então mudou a conversa. E aquilo que parecia uma coisa pequena, teve um impacto imenso na minha personalidade. E aí eu passei a ter essa capacidade de ver coisas aonde as pessoas... Eu tenho uma lente que me permite ler as entrelinhas. Eu sou uma pessoa muito atenta, curiosa e muito focada nas entrelinhas. Eu não leio o que está escrito, eu leio as entrelinhas. Então, quando eu tive contato com a revista que eu li, a história da elite, na casa do meu amigo fotógrafo, que era podia estar num salão, cortando meu cabelo, qualquer outro lugar, eu abri aquilo, eu olhei aquilo de alguma forma e me permiti acreditar no sonho mais infantil de conto de fadas, de que eu poderia atravessar o Oceano Atlântico, sair do Rio de Janeiro para Nova York,
falar com aquele CEO chamado John Casabantes e falar sócio do cara e montar a elite. Mas aquela convicção foi tão grande que eu extraí daquela revista no dia seguinte o número do 10X. Eu não tínhamos. Nada. Estou falando de 85. Eu tinha 20 anos de idade. E ali começou, já não era mais se ia dar certo. Era quando ia dar certo. E eu fui, e deu certo. Então, assim, eu não preciso que você me apoie, eu não preciso que você diga que vai dar certo. Inclusive, até gosto quando você diz para mim, cuidado, porque eu acho que vai dar errado. E aí, então, você arrumou, assim, para a cabeça. Então, para mim, isso é muito importante. Então, eu não tenho dificuldade, eu não tenho nenhum problema de assumir erros. E quando você aceita que o erro é parte do processo, que você vai aprender no erro, que na escola da vida a matéria mais importante é como lidar com seus erros e com os erros dos outros, e não achar culpados, e não se vitimizar. E eu vou te contar uma coisa, eu acho que é uma boa forma de encerrar nosso bate-papo. Final de janeiro eu fui convidado por um grande amigo meu, um super empreendedor, o primeiro empreendedor, a primeira empresa brasileira que alugou o Dolby Theatre, que é o teatro em Los Angeles, aonde se promove, se realiza a cerimônia do Oscar. Ele fechou esse teatro para promover o evento da sua empresa, que é a maior plataforma de premiação do mundo para arquitetos, decoradores e outros profissionais desse mundo. Bom, para você ter uma ideia, ele foi lá premiar 300 profissionais no teatro do Oscar. Nós somos muito amigos e fazemos mentorias nos ares, viajando para Angra, viajando para Gramado. Somos amigos, não fazemos negócios. Somos amigos, nos queremos bem. E eu quero ele muito bem, ele me quer bem. E eu descobri numa live que ele me provocou para fazer sem querer, de que há 15 anos ele se inspirou em mim, que ele leu todos os meus livros, ele ouviu todos os meus audiolivros, e que isso mudou a maneira dele pensar e de agir. E ele quis me fazer um reconhecimento. Então ele me homenageou no palco do Oscar. Eu recebi das mãos do Rodrigo Santoro um prêmio de empreendedor e mentor do ano em Los Angeles. Bom, quando eu recebi esse prêmio, ele falou, olha, não tenho como fazer, tem muita gente aqui para se manifestar, para fazer um agradecimento, então eu queria que você fizesse as palavras aqui para agradecer. Falei, tudo bem. E aí eu fiquei pensando, né, enquanto eu subia a escadinha, o que eu ia falar para aquela audiência toda. E eu não tive a menor dúvida. Ao receber aquela escultura, naquele lugar mágico, espetacular, de tantas celebrações espetaculares, de histórias na vida real, ou de histórias de ficção, né, que nos encantam, que nos emocionam, eu subi lá. Eu recebi a minha homenagem. Eu disse para as pessoas o seguinte: se eu posso fazer um agradecimento ao ser humano que eu me tornei, quem eu sou hoje, eu queria dedicar esse prêmio a todos os erros que eu cometi na minha vida. Porque eu estou aqui hoje por ter sabido lidar com os meus erros e ter transformado os meus erros na minha fonte de inspiração, de aprendizagem, de exemplo, para inspirar outras pessoas. Então, é isso. Não é para falar das minhas conquistas, dos milhões e da fama, mas é para falar de quanto eu reconheço, aprendo, compartilho nesse modelo eco. A evolução é o meu amadurecimento, foi entender que eu cresci, aprendi, ganhei dinheiro na agenda do ego. E está tudo bem, eu não me arrependo de nada disso. Mas hoje eu tenho um compromisso e uma missão, que é o ego, que é transbordar, compartilhar, inspirar pessoas a reconhecer seus erros e não se vitimizar para mudar sua vida, mudar sua mentalidade, transformar a vida de outras pessoas. Fantástico. É isso. Nossa, só Incrível, né? Só isso aí. É a lei do pertencimento, tudo pertence, né? Sermos pertencem, não deu certo, pertence. Muito bom. Eu queria deixar aqui um ponto que eu acredito. Hoje, por todas essas empresas que a gente passa
já passou e tudo mais. Tanto na controladoria, tanto às vezes a empresa entra aqui só mesmo para uma palavra, para meio que um diagnóstico do que está no problema e tudo mais. E eu volto a dizer que, tipo, você chegou onde chegou no teatro do Oscar, você chegou com o Casamento, você chegou onde chegou sendo genuíno, sabe? Isso a gente vê um negócio muito louco no nosso mercado, que é, você vê o crescimento de muitas empresas, mas só que por algum motivo, Ricardo, o empresário, quando ele chega num ponto, ele, por algum motivo, o ego domina ele e ele se fecha a todos aqueles valores que fizeram ele crescer. E daí ele começa a cair de novo, infelizmente. O nosso trabalho com a controladoria, ainda mais de 50% das empresas vêm a nós por causa da dor. Né? E quando ele vem até a gente, por causa da dor, na hora a menina já detecta que o problema não está na empresa, é numa pessoa. Sim. E se ela tivesse esse olhar que você acabou de dizer, olhar para os erros e falar assim, errei por quê? Ou estou errando aonde? Meu, que estou aprendendo com isso, para onde vou agora. Seria rápido. Seria lindo. Seria rápido. Pronto, então, assim, eu vou usar esse corte seu, essa fala, usar para todo mundo. Antes de começar a controladoria, deixa eu te mostrar o Ricardo Belino, o que ele falou quando ele esteve aqui com a gente. Eu vou fazer isso. É lindo, é bonito demais. Obrigada, viu? Make sense. Let's make sense. Fantástico. Olha, é um grande prazer. Prazer enorme ter você aqui. É o nosso Forrest Gump, né, amor? Muita história top dentro da jornada dele e bonita. Claro que imagino que também teve seus sofrimentos, teve sua fase, faz parte, mas sempre crescendo, sempre se aproximando. A gente tem uma vibe aqui, no qual a gente fala, a gente gosta de se aproximar de pessoas que estão nessa vibe, querendo crescer, evoluir, mas também, principalmente, contribuir socialmente. Porque quando você conta isso para os nossos clientes, nossos telespectadores aqui, ou até mesmo você faz sua imersão, a gente também tem a nossa e tudo mais, a gente contribui para muitas famílias, talvez terem uma jornada menos pesada, né? Que fácil, a gente pode dizer que é, mas uma jornada mais significada, assim dizendo, para a prosperidade e tudo mais. Então, é uma honra mesmo. Obrigado demais aí. E então encerramos mais um Let's Make Sense aqui. E com muita satisfação aqui encerramos com o Ricardo Belino. E acompanhe a gente no próximo Let's Make Sense. Se gostaram, manda um likezinho aqui ou não. Se não, não pode mandar não. Né? Só um likezinho. A gente aprende com você. Manda aqui e a gente vai conversando aí. Fica com Deus aí.